do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Olha o professor aqui, já chegou o professor. E aí, Pontes, tudo certo? Pessoal, estamos com o microfone aberto? Abertíssimo. Você acha que a gente fecha o microfone pro senhor aqui, rapaz? Se fosse Mário Galvão no Expresso da Tarde, sim, que tá. Eu te dei o situação gancho. eu vou denunciar no compliance. Eu levantei a bola, você cortou. Outro dia eu tava ouvindo o Expresso da Tarde, o Pontes gastou uns 3 minutos da fala inicial pra falar que ele era boicotado no Expresso da Tarde, que a Mariana Galvão fechava o microfone dele. Ela nega. Ela nega, mas nós temos provas. Tá tudo gravado aí. Tá tudo gravado. Se abrir CPI, o bicho vai pegar. Enquanto não abrem a CPI, vamos voltar a falar de qualidade dos lucros, aquele raciocínio mais extenso que o Pontes fatiou aqui em vários capítulos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre gerenciamento de impressões. Essa é a ideia. Como é que as empresas podem manipular textos e imagens para passar uma impressão de que o resultado foi melhor ou até mesmo pior do que estava de fato nos números? É por aí que a gente vai hoje e a gente abre com aquela revisão de sempre, né, Pontos? Para deixar todos os ouvintes na mesma página. Isso. Inclusive, vou fazer uma pergunta aí para os ouvintes. Vocês podem mandar nas minhas redes sociais, no chat do TC ou aqui no WhatsApp da TC Rádio. Se vocês preferem que eu continue a série até o final ou se eu fique revezando alguns assuntos. Aí vocês me dizem, manda mensagem para mim no chat do TC ou na TC Rádio aqui que eu vou pensar nisso. Até porque na semana passada o Pontes foi lá e falou sobre TDAH, trouxe um olhar humano para o investidor. Então, de repente, é uma alternativa também, fazer um revezamento entre a série e outras temáticas que ele escolher. Mas Isso. voltando para a série, qual que é a revisão básica de hoje, Pontes? Bom, hoje, antes de entrar no assunto do dia, eu vou falar rapidamente aqui sobre o assunto da semana passada. Nós falamos sobre as distorções entre os números contábeis, né, principalmente caixa e lucro. Essas distorções elas ocorrem por mudança de norma, por alguma manipulação que a empresa fez, ou por algum outro fator específico como crise. E aí eu trouxe o exemplo da crise do ano passado para exemplificar isso daí. E é sempre bom que vocês usem alguns indicadores padronizados para que você identifique se teve alguma quebra no padrão. Por exemplo, lucro operacional sobre fluxo de caixa operacional. Vai andar com um padrão. Se sair desse padrão, aconteceu alguma coisa estranha, isso te liga um alerta. Lucro e fluxo de caixa, naturalmente, tem que conversar. A gente abordou em vários capítulos dessa série essa questão de a empresa com algum tipo de pegadinha para o bem ou para o mal, evitando a clareza em torno dos números. Hoje a gente dá sequência efetivamente falando sobre gerenciamento de impressão, que é o tema de hoje. E qual que é a relação desse tema com a série de qualidade de lucros, hein, Pontes? Antes disso, quem quiser acompanhar os vídeos anteriores, é só ir aqui na Station, vai ter no Expresso da Manhã, você vai encontrar tudo salvo. E tá também no meu canal do YouTube, quem quiser acompanhar lá, Contabilidade MQ, tá tudo lá. Boa. Vou pedir para vocês colocarem a imagem 1, aquela do campo de futebol, por favor. Opa! Então, qual é a relação desse assunto? Gerenciamento de impressão, o que é isso? A gente tá falando de gerenciamento de números, agora de impressão, que é uma coisa mais subjetiva, qualitativa. Como é que isso acontece? Então, olhando essa imagem aqui, a gente frequentemente vê saindo no jornal que teve um desmatamento que foi equivalente a 700 campos de futebol. Eu tô com minhas anotações aqui. Inclusive, essa imagem é de um texto que está no TC School. No final, eu vou falar sobre isso. Vocês podem acessar lá. Então, 700 campos... Esse texto foi escrito por Paulo Vitor, professor lá da FUCAP. Segundo a Wikipédia, os maiores campos de futebol do mundo, eles cabem 100 mil pessoas, o estádio, né? Então, quando você fala que tem desmatamento de 700 campos de futebol, as pessoas imaginam que é um estádio que cabe 100 mil pessoas. Imagina 100 mil pessoas vezes 700. Quanto dá? É maior que a população do meu estado, talvez, com facilidade. Não, com certeza. Então, você tem uma impressão de que o negócio é muito maior do que de fato foi. Não que desmatamento seja bom, mas é só uma questão de manipular a impressão e a percepção de quem está recebendo a informação. Você quebrar a referência, né? Isso. E aí, as empresas fazem isso com bastante frequência. Vou trazer uns exemplos depois. A qualidade dos lucros ela é diretamente observável. A gente está vendo o número lá, mas esse gerenciamento de impressão não é diretamente observável. Você tem que ser bom de estatística e de raciocínio lógico básico para poder interpretar isso e dizer, não é exatamente isso aí. Não é por aí. E se você não for tão bom assim de estatística, de raciocínio lógico, você vai ficar cada vez melhor ouvindo aqui o raciocínio do Pontes, que trouxe várias outras imagens. Essa é aquela hora que você está nos acompanhando. Eu sugiro, pelo celular sobretudo, né, que você estique aí a imagem, porque vai valer a pena. O Pontes trouxe vários gráficos, várias imagens que vão ajudar você a entender melhor o ponto.
Então, com esse conceito aí da distorção já internalizado, entendido, o que a gente tem de exemplo prático no que diz respeito às empresas para isso, hein, Pontes? Tá, antes de trazer os exemplos práticos, eu trouxe 3 imagens aí que são de um experimento, né? Uma pesquisa que eu li para trazer algumas coisas aqui. Bota aí primeiro o experimento 1, que é a imagem 2, que é... Tem um gráfico. Tá na tela, beleza. Quando você olha isso aí, você pensa que quem teve o melhor resultado, a empresa do lado esquerdo ou a empresa do lado direito? Parece a do direito, né? Parece o direito, por quê? A cor azul induz a gente a achar que a coisa foi mais legal, porque a cor vermelha, em geral, remete à sangria, à perda. Mas os números são exatamente iguais, a escala do gráfico é igual. Então, essa é uma técnica de gerenciamento de impressão, escolher a cor adequada para determinada coisa. Bota na próxima aí. Olha aí, manipulação da escala do gráfico. Vamos ver, manipulação da escala do gráfico. Então, esse aí, você tá vendo que a escala tá diferente, né? Eu não tô conseguindo enxergar direito aqui. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Mas é isso mesmo, porque o gráfico mais à esquerda, ele tá com uma escala reduzida e o gráfico da direita tem uma escala mais os números também são iguais aí, só que a escala do gráfico tá diferente. Exato. Então, você acha que um foi melhor do que o outro, mas não, é só a escala do gráfico. Quer dizer, é só uma questão aí da referência de escala da referência do gráfico aí que o gráfico adota. Isso. Perfeito. Exato. E a imagem 3 é divulgação completa versus divulgação parcial. Isso aqui é bem comum também nas empresas. Olha. Qual é que passa a melhor impressão de desempenho? Desempenho melhor? Da esquerda ou direita? Me parece a da direita que vem numa crescente, Isso. né? Só que a esquerda tá com a divulgação completa, a direita pegaram só o período que tava subindo, não pegaram o período da queda. Então, são coisas comuns que as empresas usam aí para manipular a impressão das pessoas. Que legal, Pontos. São várias dicas importantes para treinar o nosso olhar na hora de apreciar esses gráficos e essas estatísticas. E aí você trouxe também um gráfico distorcido de uma empresa da B3, não é isso? Isso. Eu não vou dizer o nome dessa empresa porque foi... o Leandro lá do EduFinance passou esse gráfico aí, só que eu não encontrei o link da imagem diretamente. Aí eu prefiro não falar o nome da empresa para evitar qualquer problema com ela. Tá certo. Mas é uma empresa do setor de alimentos. Então vejam aí. Opa! Olha para 2018 e 19. 2018 tem 28,7 ali em cima, e aí 2019 tem 28,7 também, só que 28,7 está embaixo e tem mais um número 2,4 em cima com 3,1. Então o gráfico está completamente sem muito sentido, vamos dizer assim, para ser mais elegante. Mas esses números são o quê, Pontes? Isso aqui é de crescimento da receita da empresa. Crescimento da receita. Então, em 2017 deve estar o quê? Em milhões? Isso. Então, em 2017, a empresa teve 28,4 milhões de receita. Em 2018, pouco superior, 28,7. Aí, em 2019, a gente tem o 28,7. Tá meio desalinhado aí, né? Com 2,4 a mais, que implica 31,1. E uma senhora diferença com 20,8 milhões a mais em 2019 para 49 milhões e meio. Mas o melhor gráfico é o próximo. Então, você viu que tem horas que o caldo com que as empresas comunicam os seus números não favorece o olhar mais crítico e equilibrado. Agora, nada se compara, senhoras e senhores, à política. Olha a próxima imagem. Esse é o MBA. Olha aí a próxima imagem. O Léo Pinheiro já colocou. É uma pesquisa, na verdade é a comunicação do Dória, da candidatura Dória, de uma pesquisa. O seu comentário, Felipe Pontes. Os números estão aparentemente certos, os números eram esses mesmo, mas o gráfico não faz nenhum sentido. O gráfico faz 0 sentido. Você tem um 22 lá em cima, com um outro número que é parecido com 22 lá embaixo, tem um outro que é maior. Eu não tô conseguindo enxergar daqui, Léo, e não tô conseguindo ver no meu celular também. Se tu quiser comentar algum desses números aí. Eu vou legendar. Era o contexto da corrida eleitoral em torno do governo do estado de São Paulo. E aí, o Dória, neste momento, aparecia em primeiro lugar com 22% dos votos. Na sequência, o SCAF, com, me parece aqui, 15%. Aí o Luiz Marinho, do PT, com 4%. O Márcio França ainda estava com uma porcentagem tímida àquela altura, com 3%. Depois, o segundo turno acabou sendo entre ele e o Dória. Mas o fato é que, de fato, o Dória está liderando, apesar de, proporcionalmente, os votos branco e nulo seriam os primeiros. 40% dos votos estavam pensados para branco e nulo naquela altura. Só que a maneira como os 22% do Dória se traduzem no gráfico não tem qualquer consistência
estatística, né? Porque os 22% dele que teriam que estar um pouquinho superiores aos 15% do SCAF estão maiores, inclusive, que os 40% de brancos e nulos. É uma senhora distorção, conforme o Pontes traz aqui pra gente ilustrar. Esse é um verdadeiro MBA de como distorcer gráficos. Bom, agora, o Pontes, pra gente fechar, nosso tempo tá esvaindo aqui, tá indo. A ciência e as pesquisas dizem o que pra gente sobre esse assunto? Tá, eu trouxe aqui um resuminho de algumas resultados de pesquisa. Primeiro, no geral, a maioria das pesquisas elas tratam de gerenciamento de resultados junto com gerenciamento de impressão. E aí, a expectativa geral é que, como eu disse em um dos episódios anteriores, acho que quando eu falei de manipulação de atividades reais, aí vocês podem assistir na Station ou no meu canal do YouTube, Contabilidade MQ, as empresas usam várias estratégias para manipular a percepção dos investidores. Então, usa gerenciamento de acrus, gerenciamento de atividades reais e também gerenciamento de impressões. Então, a expectativa é que gerenciamento de resultados fique alinhado com gerenciamento de impressão. E... no geral, os modelos, eles classificam o gerenciamento de impressão textual por meio do tom. Quantidade de palavras positivas, quantidade de palavras negativas, proporção de palavras e tal. E aí, aqui no Brasil, eu trouxe pesquisas brasileiras, uma delas que eu trouxe mostra que empresas gerenciam mais para passar uma informação positiva do que negativa, gerenciam a impressão, de fato, mas existe a possibilidade também de gerenciar para passar informação negativa. Caso a empresa queira, por exemplo, fazer o fechamento de capital, uma OPA, ela gerencia de forma negativa para baixar o preço da ação e recomprar. E também empresas com desempenho financeiro melhor, elas tendem a gerenciar menos a impressão dos usuários. Que é normal também, né? O cara tá com desempenho bom, não vou mexer aqui, tá tranquilo. Agora, se eu tô com resultado ruim e quero passar uma impressão melhor, eu vou gerenciar o texto ou os gráficos para passar uma impressão melhor. Dou aquele tapa, né? E tem também algumas pesquisas que mostram que as empresas gerenciam mais a impressão quando elas têm resultados mais voláteis, quando elas são menos conservadoras, e aí elas gerenciam a impressão por isso. Resultado volátil é o sobe e desce, e menos conservador é que eles são mais agressivos no lucro. O lucro tende a ser reportado de forma maior do que deveria ser, talvez. Ou seja, cenários de volatilidade merecem ainda mais atenção por parte do investidor, porque as empresas tendem a não querer ali os números exatamente como a volatilidade implica, com aquele sobe e desce bastante forte. São 10h48. Ô Pontes, a gente precisa fechar aqui a tua participação. A Isabela Ares, que está participando muito aqui do programa nos bastidores, está pouco a pouco se adaptando ao projeto da TC Rádio, a gente está muito feliz em recebê-la. Ela está na outra ponta e já fez um sinal assim de telefone, como quem diz, tem mensagem de ouvinte. Então conta pra gente, esqueci Isa. de fazer a pergunta pra ela, disse que ia perguntar, esqueci. Agora é ela que vai te fazer uma pergunta, você vê como é ironia? Bom dia pra você, Isa. Bom dia, Léo. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, professor Pontes. Pontes, você pediu e veio mensagem de ouvinte. E é o nosso ouvinte Luiz Paulo, lá do Belém do Pará, DDD 91. E ele fala, bom dia. A série está fantástica e seguindo uma lógica. Acredito que assim está melhor e mais fácil de entender e aprender. Ele fala também que é fã da escolinha do professor Pontes e é seu ex-aluno de mestrado. Eu imaginei que fosse. Professor, depender dele tá aprovadíssimo, hein? Boa. Sensacional. E pra gente fechar mesmo, a dica de livro que você separa. Tá, eu trouxe outros gráficos que eu esqueci de mandar pra vocês. Mas aí eu já vou fazer uma propaganda aqui. Nós comentamos no episódio anterior que eu tô pensando em fazer um curso disso, bem prático, mostrando como identificar essas coisas. Então, nesse curso eu vou trazer esses outros exemplos. É da Ipera Pharma e da M. Dias Branco. Uma foi no primeiro trimestre de 2020 e a outra foi no primeiro trimestre de 2021. Então, de livro, eu sempre falo... Eu até falei com o pessoal da rádio um tempo desse. Vocês têm que ler esse livro, é bem legal. O livro chama Como Mentir com Estatística, de Daryl Huff. O livro é da década de 30 e até hoje é muito atual. Ele é um jornalista... eu mandei o gráfico aí. Rapaz. Esse livro é muito atual até hoje, vale muito a pena. Todos os tomadores de decisão e todo mundo que não quer ser enganado por ninguém deve ler esse livro. Esse livro é, de fato, muito bom e tem um texto dele no TC School, uma resenha do livro. Eu vou colocar também o link nas minhas redes sociais. Então acompanha lá no Instagram, @felipe.pb, no Twitter, Pontes Retorno. Por enquanto que eu não consegui recuperar minha conta anterior. Vocês estão achando que o Pontes é bonzinho, né? Que ele vem aqui, dá dica de livro e vai embora. Depois ele faz prova pra gente e nós temos que passar na prova. Eu não achando que nada é de graça nessa vida. Às 10h50, Pontes, abração pra você. Até semana que vem. Abraço, pessoal. Tamo junto. Depois do intervalo.